Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender e a você que nos acompanha pelo canal 44 no Amazon Site e pela nossa página no Facebook do Amazon Site também. Muitíssimo obrigado por sua audiência. Hoje nós temos um programa bem bacana, bem diferente, com um tema que eu tenho certeza que atinge muita gente, que vai esclarecer para muita gente, que é justamente a diferença entre o que é um curso de especialização, o que é um MBA, qual a diferença de um mestrado para um MBA, para um curso de especialização. E para tratar desse tema, nós estamos aqui com a Suelen Falcão, que é coordenadora de cursos de pós-graduação e que vai esclarecer todas essas dúvidas, sobretudo para você que tem interesse agora no ano de 2017 de investir um pouco mais em sua educação e, obviamente, se diferenciar no mercado de trabalho. Suelen, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Suelen, então eu queria entender um pouquinho para o internauta e para o telespectador que nos acompanha, qual que é a diferença básica? Acho que a gente deve começar esclarecendo qual é a diferença essencial, conceitualmente. Qual a diferença entre um curso de especialização, um curso de pós-graduação, um mestrado, por exemplo, e um doutorado? Bom, todos os cursos que vêm depois da graduação, eles são considerados pós-graduação. O que a gente tem para diferenciar são os cursos estricto sensu e lato sensu. Nos estrito sensus englobam mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nos cursos de lato sensu, a pós-graduação, alguns chamam de especialização e os MBAs, tá? Perfeito. Agora, quando você fala estrito sensu e lato sensu, qual que é a diferença básica entre um programa estrito sensu e um programa lato sensu? O curso estrito sensu, ele é mais voltado para a área acadêmica, né, para pesquisas científicas. E o lato sensu, ele está mais associado aos mercados de trabalho mesmo, né? Então, a pós-graduação, pós-graduação, especialização ou os MBAs. Nós podemos dizer, por exemplo, que os programas estrito sensu, eles são, digamos, há um foco maior, um aprofundamento maior, e o lato sensu é um pouquinho mais superficial? No estrito sensu, ele é mais focado para a área pesquisa científica. Então, realmente, ele envolve um aprofundamento maior, né? São mais anos de pesquisas e geralmente são voltados para áreas onde existem poucas pesquisas, né? Para realmente trazer um maior conhecimento científico. Já os cursos de lato sensu, eles já são mais voltados para a área de trabalho, para o dia a dia, né, para uma especialização mais superficial, se assim a gente pode dizer. Perfeito. Suelen, então a gente pode dizer o seguinte, qualquer curso que procede um programa de graduação na faculdade, qualquer um deles, a gente chama de pós-graduação, inclusive um mestrado e um doutorado. Correto. Certo? E o que você sugere, Sueli? Imagine um jovem ou mesmo um adulto que acabou de concluir um curso de graduação em uma área específica. O que você aconselha? Existe, na verdade, um mito ou um paradigma de que é necessário você fazer uma espécie de uma linha de aprendizagem do tempo em que você comece pela especialização, depois você avance eventualmente para um curso de MBA, digamos assim, e posteriormente um mestrado e um doutorado. Essa linha sequencial, essa linha do tempo, ela é uma formalidade, é um protocolo? Na verdade, é o que tem sido conversado muito, até mesmo por causa da maturidade profissional, né, da pessoa. Não existe uma obrigatoriedade nessa sequência. A pessoa, assim que sai da graduação, ela pode ingressar diretamente no mestrado, não no doutorado, mas no mestrado sim. Né? Mas o aconselhamento feito é que ele faça uma especialização, depois faça um MBA, né? O MBA ele é muito voltado para a liderança, né? Para a formação de gestores, né? Então, de repente, aquele profissional que não se encontra nesse momento num cargo de liderança ou não prevê um cargo de liderança a curto prazo, talvez não seja tão interessante ele estar apostando no MBA naquele momento. De repente, uma área de especialização, né? É um momento que ele está adquirindo uma maturidade profissional para fazer um MBA. Mas, como eu estava te falando, nenhum é pré-requisito, não é uma sequência obrigatória,
né? Vai muito da decisão profissional da pessoa. Agora, parece-me que o mestrado ele demanda um projeto de pesquisa. Correto. Então, se de repente um aluno não teve o amadurecimento adequado, como você falou, lá na especialização, e de repente ele não teve a oportunidade de, digamos, ser exposto a várias áreas do conhecimento, até para que ele possa tomar uma decisão de qual área ele gostaria de se aprofundar. Isso é um trabalho extra para um aluno de mestrado que entra direto, pulando, digamos, a especialização? Correto. O mestrado hoje, dependendo da área e o tipo, porque hoje a gente tem o mestrado profissional e o acadêmico, né? O acadêmico, ele é voltado realmente para a área de pesquisa, ele demanda um tempo maior, né? O aluno normalmente tem aulas diárias, ele precisa ter mais um tempo só para estudo, para poder fazer a dissertação, que é a pesquisa. Já o MBA profissionalizante, ele surgiu de uma necessidade dos profissionais que atuam em empresas, mercado mesmo, não na área acadêmica, de procurarem uma formação maior, mas que precisasse de uma flexibilidade. Então, os cursos de mestrado profissional, ele tem uma carga menor de aula, né, e um tempo mais flexível, vamos dizer assim. Nesse ponto que você está falando, uma experiência pessoal que eu tenho é que realmente existe, por exemplo, nos Estados Unidos, o MBA, ele existe em duas versões. Ele tem o que eles chamam de um MBA full, ou seja, que você tem que estudar ali em tempo integral, isso dura mais ou menos 2 anos, e você tem esse MBA, vamos dizer, express, que ele tem um viés mais profissionalizante, né? Só que uma diferença básica que eu percebo entre os MBAs americanos e europeus e os MBAs brasileiros é que nos MBAs americanos, eles têm uma espécie de um curso genérico sobre negócios, né? Então, você tem no mesmo curso, você tem um MBA tradicional americano, ele vai ter contabilidade, ele vai ter finanças, ele vai ter recursos humanos, ele vai ter a área de marketing, ao passo que o MBA brasileiro, ele escolhe uma dessas áreas e foca. Por exemplo, você vê MBA em recursos humanos, o MBA em marketing. Por que essa diferença, professor? E qual é o impacto que isso tem para o aluno brasileiro? Olha, na verdade, o MBA é uma terminologia, né, americana, que foi adaptada no Brasil, vamos dizer assim, a título de MEC, de reconhecimento acadêmico, tanto a pós-graduação quanto o MBA são a mesma coisa, assim, em termos de titularidade. O que a gente tem de diferenciação para o mercado é que o MBA ele é voltado para a área de gestão e a especialização, um aprofundamento em determinada área de conhecimento, né? Então, a gente acaba tendo uma diferenciação muito pouca, né? Porque em termos acadêmicos é a mesma coisa, em termos de titulação. O MBA ele acaba contando como uma pós-graduação, né? O que diferencia mais um pouco é realmente esse direcionamento do foco para o mercado de trabalho, né? Então, o MBA ele acaba trazendo para o aluno mais essa associação com o mercado. E aí, como é uma característica nacional, né, da especialização, esse direcionamento com foco, por exemplo, MBA em gestão de pessoas, MBA empresarial, ele acaba fazendo essa segmentação. Tá ótimo, professora. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já falando sobre especialização, mestrado, MBA, tirando todas as suas dúvidas. Só um minutinho e a gente está de volta. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é a diferença entre especialização, mestrado, MBA, sobretudo para você que nesse ano de 2017 decidiu investir um pouquinho mais na educação e agora você tem uma grande oportunidade de ouvir uma especialista e tirar todas as suas dúvidas. Por exemplo, um telespectador chamado Rafael, ele diz que tem uma vida muito agitada, uma carreira profissional muito agitada, mas que ele não quer parar de estudar, ele quer continuar estudando. Ele queria saber qual seria o melhor formato para ele, que tem uma agenda super crítica, super apertada. Professora Suelen, qual que seria a melhor recomendação para o Rafael, que tem uma agenda muito apertada? Bom, em primeiro lugar, continuar sempre nos estudos, né? Bom, hoje existem vários formatos de curso e ofertas diferentes. O que diferencia muito da graduação da pós-graduação é que na graduação existe uma carga menor, né, de horas no curso. Então, não são aulas todos os dias, nem todas as semanas. Então, ele pode procurar um curso que se flexibilize bem com o horário dele, né? Entendi. E agora, me parece que esse aluno já fez uma graduação. Acho que ele está se referindo à questão a uma pós-graduação. Qual que seria o curso mais adequado?
Bom, o curso mais adequado a gente precisa saber um pouquinho qual a área dele de atuação. O formato. Né? O formato dele, qual é a área que ele atua, para a gente poder estar direcionando ele para o curso, e também da atividade profissional dele, para saber se de repente seria mais interessante ele procurar um MBA ou uma pós-graduação. Hoje, a carga horária total do curso exigida pelo MEC são 360 horas, mas existe uma flexibilidade de carga horárias para mais também. Né? Então, por exemplo, hoje os nossos cursos, eles em torno de 420 horas e 460 horas, dependendo do curso. A média seria 360 horas. Isso. Com o quê? 1 ou 2 encontros a cada 15 dias? Aí, como eu falei, depende um Varia. pouco do curso, da escolha do curso, né? Tem cursos que são ofertados uma semana no mês. Entendi. 2 vezes na semana, 2 semanas ao mês. Então, isso varia É mais uma questão de conveniência, né? Isso. Perfeito. Professora Suelen, nós vamos ver agora uma entrevista da Cristiane Barbosa, que ela já passou por tudo isso. Ela fez especialização, fez mestrado e agora ela está fazendo um doutorado. E ela vai falar para a gente um pouquinho sobre essa experiência e qual a relevância de justamente o que você acabou de dizer, não deixar de estudar nunca. Vamos ver a matéria? Meu nome é Cristiane Barbosa, eu sou jornalista, atualmente sou assessora de imprensa da FUCAP, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, que tem uma história de 35 anos aqui no estado do Amazonas, na área de inovação tecnológica, educação, e também atuo como editora executiva da revista Pinha Amazônia, há 7 anos, que é uma revista especializada em jornalismo econômico e que divulga notícias do nosso polo industrial de Manaus. Atualmente atuo também como professora convidada de pós-graduação nas faculdades de Manaus. Já participei em cursos de especialização na Universidade do Estado do Amazonas, na Faculdade Newton Lins, na Faculdade FUCAP e atualmente estarei ministrando um módulo na Faculdade Devray Marta Falcão. A minha carreira acadêmica iniciou quando eu tinha 18 anos, né? Passei a primeira vez que eu fiz o vestibular, ingressei na Universidade do Amazonas, na época, em 1998, já faz um pouquinho de tempo. Então, ingressei na turma de jornalismo, né, da Universidade do Amazonas, hoje Universidade Federal do Amazonas, e lá cursei até 2002 a minha graduação, em jornalismo. Tenho 2 especializações em nível lato sensu, que é voltada para o aperfeiçoamento no mercado de trabalho. A minha primeira especialização foi na área de marketing empresarial, que eu fiz em 2003, na Universidade Federal do Amazonas. A minha segunda especialização foi na área de jornalismo científico e ambiental e divulgação científica da Amazônia, na Fiocruz Amazônia. E essa especialização eu fiz em 2011, e terminei em 2012. Foi uma especialização muito rica que contribuiu na minha atuação profissional na área de jornalismo científico e também na minha área acadêmica. Eu ingressei no mestrado acadêmico em 2008 na Universidade Federal do Amazonas, na primeira turma do curso de Ciências da Comunicação, em 2008. E eu concluí justamente na época prevista em 2010, porque o mestrado acadêmico dura 2 anos. O doutorado eu optei por fazer fora de Manaus, Na verdade, eu faço o meu doutorado em Portugal, na cidade do Porto, numa universidade chamada Universidade Fernando Pessoa, e onde eu curso doutoramento, como eles chamam lá, em Ciências da Informação. E a concentração dos meus estudos é em jornalismo e multimeios. Para você, então, que está aí concluindo o seu processo de graduação, ou mesmo já é formado, está em busca de alguma oportunidade, de um caminho novo na sua trajetória profissional, as especializações estão aí ao seu dispor, de acordo com realmente a sua necessidade, com o que você visa no mercado de trabalho. E que vocês alcem, as suas oportunidades de acordo com o que você está focando na sua carreira. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Muito interessante a experiência da Cristiane, né? A gente pode perceber que a Cristiane realmente gosta muito de estudar e realmente não acredita que estudar realmente é um caminho bem interessante, não apenas para o seu desenvolvimento profissional, mas para o crescimento intelectual mesmo. Professora Suelen, qual que é a sua percepção sobre uma aluna como essa, uma aluna dedicada que nunca está satisfeita ali, sempre está procurando acrescentar um pouquinho mais? Bom, a Cris, ela é professora, né? Ela está muito ligada ao meio acadêmico, então isso é uma necessidade realmente hoje, né? Que os professores realmente estejam buscando mestrado, doutorado, né? Para que estejam aptos para estar em sala de aula. Hoje em dia o mestrado, ele já não é tão difícil como era antigamente, né? Nem também só voltado para a área de pesquisa científica, só quem queria seguir essa carreira acadêmica. Mas hoje em dia ele também está sendo muito valorizado nas empresas, né? Existem pesquisas que profissionais com mestrado já ganham melhor, né? Tanto é que, devido a essa necessidade, hoje já existe o mestrado profissionalizante. Então, antigamente, quem parava na pós-graduação, vamos dizer assim, não pare, continue, porque hoje o mestrado também já faz diferença. O negócio é estudar, né? O negócio é estudar. Não, e o mercado está cada vez mais competitivo. Há um tempo atrás a graduação era o diferencial, hoje é a pós-graduação e brevemente vai ser o mestrado. Sem dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com esse mesmo assunto. Até lá. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. O tema de hoje é a diferença entre especialização. Nós estamos falando um pouquinho sobre as características de um mestrado, de um MBA. E eu queria começar esse último bloco perguntando à professora Suelen o seguinte. Algumas pesquisas, professora, existem duas especificamente, uma da Universidade de Oxford, que ele fala sobre a suscetibilidade das profissões a serem descontinuadas, serem substituídas, por exemplo, pela questão da automação, da tecnologia. E existe uma outra pesquisa que aponta um dado muito interessante de uma fundação australiana, que fala que 60% dos jovens hoje estão estudando para profissões que serão descontinuadas nos próximos 10 ou 15 anos. Isso parece meio alarmante e apavorante, mas essa é a realidade. Como é que a academia está se preparando? Que tipo de orientação hoje as faculdades, as universidades, os cursos de pós-graduação dão para os seus alunos sobre esse assunto? Bom, em termos como empresa, vamos dizer assim, como faculdade, estamos atentos a todos esses dados. Né? Então, buscando trazer cursos que sejam procurados ou que o mercado tenha necessidade daqui a alguns anos de formação daquele profissional. Uma outra situação também é que também já parte para o aluno, né? O aluno, a gente fala que ele nunca pode se acomodar. Então, hoje, a pessoa ela se forma em determinada área, mas ela tem que buscar sempre um aperfeiçoamento constante. E é nesse aperfeiçoamento que ela vai caminhando de acordo com as necessidades do mercado, né? Ela está exercendo determinada função e percebe que precisa firmar no mercado, buscar outros campos, e aí vai se formando. Então, assim, são dois lados. Tem um lado da universidade, que precisa estar atenta a essas novas áreas de atuação para estar trazendo para os alunos, e também tem do profissional, que precisa estar no mercado de trabalho, estar atento às demandas, né, e buscar essa formação. Por isso que tem hoje profissional no mercado que tem 1, 2, 3 pós-graduações, né? Tem profissionais que chegam a mudar de área de trabalho depois de um determinado tempo, exercendo aquela profissão, vê que realmente não era aquilo que ele buscava, que ele queria, né? Então, a gente precisa pensar e pensar naquela linha. Evolução sempre, né? Então, buscar conhecimento, ver o que está acontecendo no mercado, atualização, o que tem de inovação. Perfeito. Interessante. Olha só, eu estou recebendo aqui da produção uma informação de que o Facebook do Amazon Site está realmente com bastante acesso. Queria agradecer aí a audiência do pessoal que nos acompanha pelo Facebook do Amazon Site, os nossos telespectadores. E uma dessas telespectadoras, uma dessas internautas, na verdade, a Silvana, ela está perguntando o seguinte, professora, é possível você ter graduação em uma determinada área, por exemplo, sei lá, economia, e de repente eu me descobri encantado pela área da educação e aí eu quero estudar educação, eu quero fazer uma especialização, um mestrado em educação. Isso é possível? Possível é.
Você só tem que ver se realmente aquilo vai lhe trazer um direcionamento profissional mesmo. Por exemplo, esse exemplo dela, formada em economia e quer fazer um aperfeiçoamento na área de educação. É possível? Ela pode ir para a área da educação, ser uma professora na área de economia, né? Fazer pesquisas, o interessante é que ela consiga unir essas duas formações dela, né? Para que ela possa utilizar. Complicado é você, por exemplo, ser formado em uma área, por exemplo, de educação e ela querer fazer um curso de psicologia. Aí realmente não tem um direcionamento, ela não vai ter um embasamento acadêmico, né, de conhecimento teórico para poder seguir uma linha da psicologia. Existem áreas que são, sim, compatíveis e existem áreas que, infelizmente, a gente já não consegue por serem muito específicas. Entendi. Essa pergunta eu até complementaria o seguinte: hoje existe a questão da transversalidade dos conteúdos. Então, existe uma outra pesquisa também que diz que um jovem, por exemplo, vai trocar 4 ou 5 vezes de profissão até a idade madura. De repente, ele se forma em jornalismo, de repente ele se vê trabalhando na área de marketing, por exemplo. Ele se forma, por exemplo, em direito, de repente ele se vê trabalhando na área de jornalismo. Isso aí está muito ligado com o que eu chamo de elemento-chave, que é você encontrar justamente a conexão entre a paixão e o talento. Se você consegue conectar essas duas coisas, é muito, muito fácil, né? Você consegue caminhar por qualquer uma dessas áreas. Se me permite, eu posso até me citar como exemplo. Eu sou formada em designer, né? Atuei como designer. Aí entrei para a faculdade atuando na área de designer também. Fui para a área de marketing, porque o design estava trabalhando diretamente com marketing. Claro. E por ser professora da aula, acabei entrando para a área acadêmica e hoje sou coordenadora. Não estou mais atuando como designer, mas estou apaixonada pela área que eu estou atuando e que eu estou na área acadêmica. É justamente a inteligência sistêmica, de você conseguir ligar os pontos, né? Tem outro telespectador que está perguntando o seguinte: para você se tornar um professor universitário, é obrigatório, é mandatório ter um mestrado? Não, não é mandatório. Porém, as faculdades estão buscando, sim, profissionais com mestrado, devido ao MEC, ele impõe algumas exigências para a faculdade, né? Então, é preciso que atenda. Então, hoje, todas as faculdades, universidades, todos são avaliados, né? Através do ENAD, do GIM, e a quantidade de professores, mestres, doutores, conta, né, para que a faculdade, a universidade, tenham boas pontuações, né, se estejam sendo referenciadas como na posição de liderança, né. Então, algumas universidades ou faculdades não exigem apenas uma especialização, mas a maior parte exige sim um mestrado. Agora, tem a situação também dos professores que de repente não são mestres, mas têm uma vastíssima experiência profissional, e isso é muito bem-vindo também na academia, não é? Com certeza, né? Isso é até uma situação bem complicada, né? Porque a gente acaba se deparando com essas situações. A gente tem profissionais que têm um conhecimento muito grande, né? Porém, são especialistas. E aí a gente acaba se deparando com essas situações. Mas o MEC também, ele acaba nos ajudando de certa forma, porque a exigência do MEC é 50% mestres e doutores e 50% especialistas. Então você tem essa possibilidade, né? Professora Sueli, eu queria lhe agradecer a presença. Foi uma entrevista bastante esclarecedora, sobretudo para quem nos acompanha. Eu tenho certeza que esse ano de 2017, com essa crise, a busca pelo desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico, ele vai realmente se alavancar, e é o que a gente torce, porque o Brasil, realmente, o caminho para o Brasil é a educação. Então, eu queria que a senhora deixasse as suas considerações finais a quem nos assiste, tanto pelo Facebook, ao vivo, quanto pelo AmazonSat no canal aberto. Bom, gostaria de agradecer, primeiramente, pelo convite, dizer que é muito bom poder compartilhar, exemplificar um pouquinho, falar sobre esse tema, que surgem muitas dúvidas, né? Eu trabalho diretamente com a pós-graduação, então a gente sempre é questionada nessas questões, né? Nessas situações, então é bom esclarecer um pouquinho e espero ter esclarecido a dúvida, né, de muitas pessoas, e a gente está aqui que precisar. Obrigada. Sem dúvida, muitíssimo obrigado. Gente, o Conhecer e Aprender fica por aqui, mas sem antes esquecer de avisar que na quarta-feira eu vou fazer uma entrevista muito legal com a Mariana do Projeto Tibum. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos apoios sociais, da questão social, que isso é uma coisa que vem crescendo muito, sobretudo entre os jovens, e ela tem um projeto sensacional, que é o Projeto Tibum, que nós vamos falar na quarta-feira. Então, por sua audiência, muitíssimo obrigado, boa tarde e até a quarta-feira. Até mais.